Boa noite, que alegria estar aqui com vocês. Como é bom ver nossos queridos, como é bom estarmos na casa do Senhor para adorar o nosso Deus, né? Eu sempre falo que a gente vem à casa do Senhor e é gostoso ver os nossos irmãos, né? Nossos queridos, nossa família, realmente somos uma família, né? Filhos do mesmo Pai. Vamos viver a eternidade juntos, muito em breve, quando Jesus voltar. Mas mais gostoso é nós virmos adorar ao Senhor na casa dEle. Não é? Tem um gosto especial. A gente adora o Senhor em todo lugar onde a gente está, no trabalho, na rua, em casa. Nós adoramos ao Senhor. Mas na casa do Senhor é diferente, né? Porque Ele separou essa casa, uma casa de oração para todos os povos, para que nós o adorássemos, para que Ele vivesse no meio de nós, estivesse presente no meio de nós. Então é muito bom estarmos na casa de Deus. Que bom que você veio. Também vocês que estão na internet, que bom que você ligou o seu aparelho agora, ao vivo, ou daqui a pouco, quando você vai assistir aí esse vídeo gravado. Muito bom conhecer você, que você possa estar conosco também presencialmente aqui na casa do Senhor, e você vai entender o que eu estou falando, como é bom estarmos na casa de Deus. Vamos ter primeiro os nossos anúncios, não é? Vamos prestar bem atenção nos anúncios. Hoje é um anúncio só, mas eu quero que você preste bem atenção. E como nós estamos em poucos aqui, nós temos uma missão, viu, irmãos da recepção? É falar para os nossos irmãos que não estão o que foi passado aqui hoje, tá bom? Se você vê lá algum irmão que não veio, o Gilmar, por exemplo, né, que não veio hoje, avisa ele desse anúncio. Pode passar, Marcão, por favor. Olha só, vocês lembram que eu tinha anunciado que nós teríamos agora o fim de semana da mordomia, não é isso? Que começaria sexta-feira à noite, depois teríamos sábado e domingo. Esse fim de semana foi adiado, irmãos, ok? Ele foi postergado, não temos data ainda, mas faremos ele mais para frente. Tá bom? Então, se você encontrar com alguém que não está na igreja hoje, avise, por favor, que sexta-feira não teremos, tá bom? Você que está aí assistindo de casa, na internet, então fica aqui avisado que essa sexta não teremos, então teremos culto normal no sábado. Combinado? Combinado? Sábado e domingo, então, culto normal no sábado, domingo, classe bíblica normal. Tá bom? Deus abençoe a todos. Era só esse anúncio importante hoje. No sábado traremos mais anúncios para todos aqui, tá bom? Vocês gostam de louvar a Deus? Vocês vieram aqui para isso, não foi? Vamos louvar? Tudo que nós queremos nesse mundo, eu falei agora, é ficar pertinho dos nossos queridos, ficar pertinho dos nossos irmãos, da nossa família, né? Tem alguns aqui, por exemplo, o Lucas, né? Está morando sozinho, ele Deus ali, mas ele tem uma família aqui que somos nós. E não é gostoso ficar juntinho, Lucas? Muito bom, né? Mas olha só, imagine só você ficar pertinho e juntinho de Jesus. Vocês querem ficar pertinho de Jesus? Você imaginou você ficar face a face com Ele, conversando com Ele, falando com Ele, vendo o rosto do seu Salvador? É o seu desejo essa noite? Então fique em pé e vamos cantar bem junto a Cristo.
Amém. Convido a todos que podem, que nos ajoelhemos para falarmos com Deus. Querido Deus, bondoso Papai que estás nos céus, como é bom, Pai, estar na tua casa de oração. Como é bom, Pai, estar aqui ainda reunido com irmãos queridos, Pai, para adorar e glorificar o santo nome do Senhor. Tu és Deus, Pai. Tu és o Criador de todas as coisas. Tu és o nosso Salvador, que enviou seu Filho para morrer na cruz por cada um de nós, para nos garantir um céu, e um céu eterno, um céu onde não haverá mais choro, mais luta, nem pranto, nem dor, nem morte, um lugar indescritível. E por isso, Pai, pela tua bondade, pela tua misericórdia, nós estamos aqui prostrados diante do Senhor. Queremos louvar a Ti, Pai. E acabamos de cantar, queremos estar mais perto de Ti, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz, queremos sentir a Tua presença, não somente aqui na casa do Senhor, mas em todos os momentos de nossa vida, onde quer que estejamos, Pai. Pois sabemos que o Senhor está ao nosso lado. Pai querido, que a Sua presença possa ser sentida por nós, que nós possamos agir, pensar, falar, como aqueles que estão realmente a todo tempo na presença do Senhor. Pai querido, alguns de nossos irmãos não vieram. Eu não sei o motivo, Tu sabes todas as coisas. Tu conheces cada um deles, Pai. Mas por favor, Pai, esteja presente também no coração desses queridos que não vieram, Pai. Cada um deles com seus motivos, com suas lutas, com suas dificuldades. Alguns também estão nos assistindo em casa, Pai, no trabalho, onde quer que estejam, no caminho. Que o Senhor também alcance o coração de cada um desses queridos, Pai. Enche-os do Teu Santo Espírito para que possam, Pai, ter o desejo de estar na Tua casa de oração, adorando o Teu santo nome. Pai querido, temos alguns irmãos enfermos também. Que o Senhor possa estar com cada um deles, fazendo a Tua vontade. E se for da Tua vontade, nós sabemos que Tu podes curá-los. Tu podes fazer todas as coisas. O Senhor é um Deus todo-poderoso, Deus dos milagres. E pedimos assim com relação ao pastor Jean e sua esposa, Pai, que continuam internados. Continuam em estado delicado, Pai. E no caso do pastor Jean, ainda em estado gravíssimo, Pai. Que o Senhor possa estar com esses queridos. E se for da Tua santa vontade, Pai, sabemos que o Senhor pode todas as coisas. Pai querido, cuida também de suas filhinhas, Pai. Elas estão com os parentes, Pai, estão sem o papai, sem a mamãe. Que elas possam sentir também o chamego do Senhor. Pai querido, aceita aqui nossa humilde adoração. Não porque mereçamos, Pai, somos falhos e pecadores e desde já pedimos perdão por todos os nossos pecados. Mas, Pai, aceita a nossa humilde adoração, porque Jesus Cristo um dia veio e morreu por cada um de nós. Aceita nossos dízimos e ofertas que trouxemos para o Senhor, Pai, pois tudo pertence a Ti e da Tua mão tu damos. Pai querido, também pedimos que o Senhor ouça as orações que serão aqui feitas, os pedidos, os agradecimentos, Pai. E também unja o Teu filho Nelson do Teu Santo Espírito mais uma vez, para que ele possa trazer a Tua palavra e nós possamos sair daqui transformados por Ti. Pai querido, tudo isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, a Júlia estava aqui me lembrando, né, Júlia, que eu preciso falar e eu já esqueci, Júlia, o que era mesmo? Ah, a Júlia me lembrou, tá vendo? Minha cabeça está ruim mesmo, eu estou ficando, além de velho, eu estou ficando meio estressado. É para falar sobre isso daqui que você está vendo tão bonito aqui na nossa igreja, tá vendo? Vocês estão vendo um quadrinho e um troféu. Sabe o que é isso aqui? É motivo de alegria para todos nós. Todos nós que somos da igreja da Árvore Grande, nós temos motivo de louvar ao Senhor, de agradecer a Deus por esses dois objetos aqui. O primeiro é que a nossa igreja participou pelo primeiro ano do projeto Missão Caleb. E se você não fez sua inscrição ainda, você pode fazer a sua inscrição a qualquer tempo para entrar nesse exército do Senhor. Eu falo que é um exército do Senhor, né? Estava muito gostoso, não estava, Lucas? A celebração que nós fizemos lá, não é? Tivemos a celebração lá na igreja central, no sábado passado. Mas também o trabalho que foi feito aí com os Calebes, para o evangelismo lá no Jardim Josane. E no ano que vem teremos um trabalho dos Calebes aqui na nossa região, da nossa igreja, amém? E eu espero que você esteja engajado nesse exército do Senhor.
Eu sempre falo, só tem dois exércitos, só dois senhores. Ou você está num, ou você está no outro. Não é? Então se engaje no exército do Senhor e vamos participar da missão Caleb, tá bom? Que Deus abençoe quem participou já neste ano. Está aqui uma lembrança da associação para nós, né? Do Ministério Jovem, esse quadrinho da missão Caleb. E o outro aqui, eu vou levar mais pertinho, vou o pessoal ver ali, em casa. Também é uma bênção estarmos com esse troféu aqui, né, Irani? Louvado seja Deus, viu? Uma bênção sabendo que a nossa asa aqui da Árvore Grande participou da convenção. E não só da convenção, é uma bênção saber, Virani, que você e sua equipe, esses irmãos maravilhosos, fazem um trabalho maravilhoso para o Senhor. Todo o trabalho é para o Senhor, tudo que nós fazemos é para Ele, não é para nós. Louvado seja Deus, Virani, eu sei que não é fácil ser líder, eu sei que não é fácil organizar, eu sei que não é fácil, arrebatar pessoas, né? Para ajudar, não é fácil. Mas louvado seja Deus, porque você está aí firme e forte, viu? Em pé, como líder desse departamento. E a todos os seus queridos, o Marcão, que eu sei que está sempre junto com você, né? O braço direito e esquerdo seu ali. E todos os demais que participaram da ASA, parabéns, Deus abençoe, viu? Um troféu merecido para vocês, viu? Que trabalharam. Para todos os irmãos que ajudam a irmã Irani, né? Com doações, não é isso, Irani? Os irmãos doam quando tem as campanhas. Então louvado seja Deus, é motivo de alegria termos esses dois troféus aqui. Eu fico feliz, sabe, irmão, sabe por quê? Porque aquilo ali é símbolo, sabe do quê? De uma igreja em movimento. A nossa igreja, louvado seja o Senhor, está em movimento. Pessoas se envolvendo nos projetos da igreja. O pastor Marcelo chegou aí dando uma agitada em tudo, né? E também a igreja, eu tenho visto a igreja crescer. Eu tenho visto os irmãos se engajarem nos projetos da igreja. Louvado seja Deus, viu? O nosso lugar é nas coisas do Senhor mesmo, não é? Lá fora a gente faz o que é preciso, a gente tem que trabalhar, a gente tem que estudar. Mas o nosso lugar, como eu falei agora há pouco, é no exército do Senhor. Amém? Louvado seja Deus, porque vocês têm se engajado nos projetos da nossa igreja, que a gente possa continuar sempre com o coração disposto a servir ao Senhor. Não é? Vamos ter agora então aí o Provai e Vede, o Marcos vai pôr, pode ir colocando o Marcão, e assim que tocar o Provai e Vede, você já pode trazer sua oferta ao Senhor. Provai e Vede. História de hoje, PG Team. O rei Nabucodonosor, ele não sabia nem o que estava acontecendo com o reino dele. Ele era um rei orgulhoso. Não No capítulo 17 de Apocalipse fala para nós. Está escrito que Abraão teve 2 filhos e outro. A liberdade é limitada pelo amor. O santo ministério e o serviço dos santos. Também adornou a sala de pedras preciosas e o ouro. Meus amigos estão todos lá na rua, mas eu não posso deixar de estudar a Bíblia. Preciso fazer alguma coisa. Tem os adultos e tal, mas assim, não é uma linguagem pra gente. Mas só. É o seguinte. Hoje a gente veio aqui para estudar a Bíblia, como vocês podem ver. Sendo que, eu não sei o que vocês sabem direito, mas isso aqui é um pequeno grupo, que é meio que uma igreja, sendo que pequenininha, pra gente poder aprender um pouquinho sobre Deus. Sendo que a gente vai aprender de verdade, tá? Eu vou tentar ensinar da melhor forma possível pra vocês. A gente vai estudar a Bíblia, se aprofundar, orar, cantar e aprender um pouquinho mais sobre Jesus e o que ele fez aqui na terra. Por exemplo, lá em Salmos, vem falando que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E esse verso ele quer dizer muito, porque, por exemplo, como assim o Senhor é meu pastor? Em que sentido de pastor? Alisson! Opa! 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 Ô bicho, deixa de ser chato. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem a
como vocês perceberam, né? O PG mudou de lugar. O PG de pai e manhinha era aqui. Tinha, eu acho que umas 7 pessoas, né? Tinha um bocadinho de gente. O nosso só tinha 4. Aí dava pra fazer na cozinha, de boa. Sendo o que aconteceu, né? O PG aumentou um pouquinho só, como vocês podem ver. Aí a gente teve que vir pra cá, porque não tava mais cabendo lá. Aí meus pais foram pra casa de tio Ricardo e tia Alcione. Aí eles estão fazendo lá e a gente vai fazer aqui. Toda sexta no mesmo horário. Como resultado desse trabalho, 7 amigos de Alisson passaram a frequentar o Clube de Desbravadores e estão no clube até hoje. Entre eles, Emerson, o mais tímido de todos, estudou a Bíblia de maneira mais intensa com Alisson, passou a frequentar a igreja e também se batizou. Depois disso, Alisson foi estudar no IAPE, Instituto Adventista Pernambucano de Ensino. Ele continuou o contato com seus amigos e conseguiu que 2 deles fossem estudar lá também. Eu queria dizer a você que é adolescente como eu, que deixe Deus te usar. Existem muitas maneiras de você pregar o evangelho. A seus amigos do colégio, amigos da rua, quem sabe até os vizinhos, né? Então, tá ligado? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Você será muito abençoado com isso. Provai e vede. Que inspirador foi poder acompanhar a história do jovem Alisson e toda a sua dedicação para falar do amor de Jesus para todos os seus amigos. Você agora terá a grande oportunidade de contribuir com a pregação do Evangelho através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Assim como estamos, inclinemos nossa fronte para falar com Deus. Querido Deus, grandioso Pai, como é maravilhoso, Pai, ver um jovem tão novo assim, com o desejo ardente de pregar a Tua palavra. Que todos nós, Pai, possamos também ter o desejo ardente de falar do Teu amor para as pessoas que estão à nossa volta. Que o Senhor nos use, Pai, como instrumentos em Tuas mãos. E em especial hoje que o Senhor aceite esses dízimos e ofertas alçados ao Senhor. E que esses dízimos sejam usados para salvar pessoas para o Teu reino. Sabemos que o Senhor muito em breve voltará, Pai. E que nós possamos viver, assim como sabemos que o Senhor muito em breve voltará, possamos viver de acordo com essa certeza que temos, Pai. Enche-nos do Teu Santo Espírito, te pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Muito bem, agora teremos então a oportunidade de nos reunir em grupos, pequenos grupos, 5 minutinhos só. Hoje eu vou ser mais rápido, tá bom? Semana passada eu demorei muito, hoje eu vou ser mais conciso para que dê tempo do Nelson pregar a palavra, tá bom? Para a gente não atrapalhar o sermão, tá? Então 5 minutinhos, o Marcos vai pôr lá uma tela, vai pôr uma música de fundo e nós vamos fazer nossos pedidos e agradecimentos a Deus.
Amém. Louvado seja o Senhor. Como é bom vermos os irmãos orando, né? Juntos, orando em oração. Como é bom. Tudo que nós queremos, como a gente cantou, é estar bem junto a Cristo, estar nos pés do nosso Senhor. Quando a gente vê os irmãos assim, as 3 irmãs ali, os nossos queridos irmãos todos orando, unidos em oração, nós podemos ter a certeza que o Senhor Deus nos envia o Espírito Santo, nos envia o poder para nós vencermos todas as lutas que temos, para estarmos em pé nesse mundo mal. E não só em pé, não só suportando os problemas, mas levando pessoas aos pés do Senhor, falando do amor de Jesus, o amor que Ele tem por cada um de nós. Louvado seja Deus. Vamos fazer mais uma oração aqui da frente. Vamos nos colocar de joelhos para falar com Deus, aqueles que podem, vamos nos colocar de joelhos. Pai querido, bondoso Deus, como eu falei agora para os irmãos aqui, Pai, o Senhor ouviu, como é bom estarmos unidos em oração. E como é bom estarmos unidos em oração, falando com o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Pai querido, isso só é possível através do sangue de Cristo Jesus derramado na cruz do Calvário, porque nós somos pecadores, falhos, tão pequenos, mas o Senhor Jesus morreu por nós, e o sangue do Senhor Jesus lavou-nos de nossos pecados, e que Ele continue lavando, que lave neste momento, para que as nossas preces sejam agradáveis ao Senhor, cheguem ao Teu trono de graça, e pedimos que o Senhor faça tudo de acordo com a Tua vontade. Pai querido, o Senhor ouviu aqui os pedidos, os agradecimentos, e nós temos tantos, Pai. Se fôssemos ficar conversando com o Senhor e orando, Pai, ficaríamos a noite inteira, a madrugada inteira, e seria maravilhoso, Pai. Mas o Senhor, neste momento, escute os nossos pedidos, os nossos agradecimentos de dentro do nosso coração e de nossa mente, e que eles cheguem ao Teu trono de graça e o Senhor faça tudo de acordo com a Tua vontade. Cuida também dos nossos queridos que estão nos assistindo distantes. Cuida em especial também, Pai, do Alessandro e sua família, que ainda estão em trânsito, ainda não chegaram em casa, Pai. Que o Senhor esteja com eles e que muito em breve eles cheguem em casa em segurança, porque o Senhor os conduziu até lá. Tudo isso, Pai, te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite a todos. Deus os abençoe, prazer revê-los. Muito bom nós estarmos aqui, né? Todos nós passamos por nossas lutas. Esses dias atrás eu estava conversando com a Lucimara acerca de uma situação na minha vida. E 20 anos atrás, eu precisava começar a procurar um trabalho, um emprego, né? Para ajudar em casa. E eu não tinha currículo, 20 anos atrás. E eu ficava preocupado com isso, porque eu não tinha nenhum curso, não tinha dinheiro para fazer cursos, né? Não tinha nada para colocar no meu currículo. Isso me incomodava bastante. Orando muito a Deus, conversando, né? Graças a Deus, Deus foi nos ajudando e as coisas foram acontecendo. E hoje nós temos um currículo que o pessoal fala que fica difícil arrumar emprego, fica difícil arrumar uma colocação porque o currículo cresceu, né? E hoje eu estou habilitado a exercer 26 profissões, com os cursos, com as formações que a gente tem. Só que não é isso o que nós precisamos, né? Então a minha vida frutificou, vamos dizer assim. Mas o que precisa frutificar na nossa vida são os frutos do Espírito. São as coisas de Deus. São essas coisas que nós precisamos buscar, principalmente nos tempos que nós vivemos hoje, cada vez mais importantes, cada vez mais urgentes, cada vez mais necessitando de Deus, como nunca nós precisamos dele para enfrentar os desafios que estão ao nosso redor. Nós temos visto as lutas acontecendo dentro dos nossos próprios lares, na nossa própria vida, com a nossa família. Nunca nós fomos tão tentados, tão provados, tão testados como estamos sendo agora. Então chegou um momento, cada vez mais, de nós nos firmarmos em Deus e entregar a Ele as nossas vidas. Isaías 27 tem um sonho que Deus tem para cada um de nós. Em Isaías 27,
27, versículo 6. Aqui consta um sonho que Deus tem para esse mundo, para a nossa vida. Os sonhos de Deus, assim como os nossos, podem se realizar. O de Deus com certeza vai se realizar. Mas embora este sonho do Senhor vá se realizar integralmente apenas na eternidade, já deve ser uma realidade nas nossas vidas. Isaías 27, 6. Chegará o dia em que Jacó fincará suas raízes, Israel florescerá, criará ramos novos e encherá o mundo com os seus frutos. Estou lendo uma versão um pouco diferente, mas os irmãos puderam compreender, né? Nós também vemos em Salmos 92 a seguinte mensagem: os bons prosperarão como palmeiras, crescerão como cedros do Líbano, transplantados para o quintal do Eterno, crescerão na presença de Deus, flexíveis e verdejantes, viris ainda na velhice. Ou seja, para Deus não existe idade. Os servos dele florescerão em todas as idades, em todos os momentos, enquanto nós vivermos estando ligados a Deus, com a raiz em Jesus Cristo, nós daremos frutos em toda a nossa vida. É a promessa que Deus tem para cada um de nós hoje. Também Jesus nos disse em Mateus 7,19: toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Isso é muito importante para que nós possamos meditar. E aqui temos uma introdução ao assunto desta noite, que se encontra em Lucas 13, de 1 a 9. Peço que todos abram suas Bíblias em Lucas 13, de 1 a 9. Vamos falar um pouquinho sobre a figueira estéril. É uma parábola da nossa Bíblia Sagrada. A figueira estéril. Eu tenho várias versões da Bíblia. Os irmãos sabem que eu gosto muito de ler. E tenho várias versões diferentes. Eu já li em diversas versões diferentes. Tem uma Bíblia que normalmente eu não trago para os cultos, mas eu achei muito interessante ler essa mensagem nela hoje. Bíblia Mensagem é o nome da versão da Bíblia. Bíblia Mensagem. Eu achei que ficou muito claro tudo aquilo que nos traz hoje esta parábola. Ficou muito claro. Então eu peço que os irmãos acompanhem e façam uma primeira leitura nas suas Bíblias, tá? E depois eu leio aqui também cada verso, para que nós possamos compreender o significado. Então vamos lá. Lucas 13, verso 1. Foi nessa ocasião que vieram contar a ele sobre os galileus que Pilatos matou durante um culto, misturando o sangue deles com o dos sacrifícios. Certo? Vocês podem perceber que existem algumas diferenças, mas este é o significado. As pessoas foram conversar com Jesus, né, acerca da morte dos galileus que Pilatos matou, enquanto estavam oferecendo sacrifícios. Jesus comentou, verso 2: vocês acham que esses galileus assassinados eram piores que o restante dos galileus? De modo algum. E a não ser que vocês se voltem para Deus, irão morrer também. Então aqui Deus quer nos avisar de que muitas vezes nós nos achamos melhores do que os outros. Nós achamos que nós estamos numa situação favorecida. Nós achamos que talvez somos cristãos melhores do que aqueles que normalmente nós possamos julgar. Aqueles que talvez não estejam vindo à igreja, aqueles que talvez estejam passando por uma dificuldade temporária, aqueles que estão passando por algumas lutas, por alguns desajustes familiares. E a nossa tendência geralmente é julgar. E algumas vezes podemos cometer o erro de nos sentir mais cristãos do que outras pessoas. E aqui ele está alertando, Jesus nos alerta, alerta os discípulos, alerta os fariseus, alerta os sacerdotes acerca dessa realidade. Não julgueis para que não sejais julgados. Outro dia em Jerusalém, verso 4. Outro dia em Jerusalém, 18 homens morreram esmagados quando a torre de Siloé desabou sobre eles. Acham que eles eram piores cidadãos entre todos os habitantes da cidade? De modo algum. E a não ser que vocês se voltem para Deus, irão morrer também. Então mesmo aqueles que estavam ao redor de Cristo,
prestando atenção em tudo que ele fazia e dizia. Mesmo aqueles que estavam ao seu redor, que eram seus discípulos, que ouviam as suas palavras, que procuravam fazer as suas vontades, ele chegou para eles, que somos nós hoje, e disse: vocês acham que vocês são melhores do que eles? E então ele fez eles entenderem que a menos que todos nós voltemos integralmente e verdadeiramente para Deus, nós vamos morrer igual a eles. Em seguida, Jesus contou-lhes esta história, verso 6. Um homem tinha uma figueira plantada em sua propriedade, mas na época de figos não havia uma fruta sequer. Ele disse ao agricultor: o que está acontecendo? Há 3 anos tento colher figos desta árvore e nada. É melhor cortar. Por que desperdiçar terra boa? Verso 8. O homem lhe pediu: vamos dar a ela mais 1 ano. Vou cavar ao redor e jogar adubo. Talvez comece a produzir no ano que vem. Se não der nada, vamos cortá-la. Aqui nós vemos que Deus, simbolizando aqui o agricultor e o proprietário da terra, ele tem paciência conosco. Mas essa paciência tem limite. Nós sabemos do Espírito Santo que fala aos nossos corações. Nós sabemos também que existe o pecado contra o Espírito Santo. E que ele nos espera, que ele nos aguarda, que ele insiste com cada um de nós. Mas isso não será para sempre. Então nós temos também aqui o período de graça que existe nesse mundo. Nós estamos vivendo esse período de graça. Muito importante, portanto, que nós entendamos a gravidade e a urgência dos momentos em que nós estamos vivendo. E se porventura nós aqui nesta noite sentirmos que esta mensagem é para nós e que porventura nós não estejamos com as nossas raízes fincadas no Mestre e nós não estejamos dando os frutos esperados, não por nós, mas por Jesus Cristo, nós temos que prestar atenção. Ele nos dá mais um tempo, e se nós não oferecermos os frutos que Ele espera, seremos árvores cortadas. Essa mensagem é dura, mas ela é verdadeira e ela é urgente e é para todos nós. Nós vemos então aqui a parábola da figueira estéril. Existem 2 tipos de figueira nesse mundo: a figueira comum, que costuma dar frutos bons, e também a figueira estéril, que costuma dar frutos ruins, ou seja, a figueira brava, que também é conhecida como sicômoro. Foi o sicômoro que Zaqueu estava em cima quando ele conversou com Jesus. No sicômoro, que era uma árvore que dava frutos nem tão bons. Assim como a vida de Zaqueu, ele tinha uma justiça mais ou menos. Ele não tinha uma justiça do jeito que Deus queria que ele tivesse ainda. Por isso que Jesus se encontrou com ele, para que ele fosse justificado por Cristo. Então, uma simbologia maravilhosa. E ele se encontrava nessa árvore, num sicômoro que dá figueiras bravas, não tão boas para alimentação. Nós sabemos também que Israel tem 3 representações na Bíblia, 3 árvores diferentes. 3 árvores diferentes. Obrigado. 3 árvores diferentes. Temos aqui a oliveira, que simboliza luz, luz para a nossa vida. Temos também a videira, que simboliza alegria, amor e santificação. E temos também a figueira, que simboliza justiça. Então os irmãos podem se recordar, ao ler a Bíblia, que é muito falado sobre figueira, sobre videira e sobre oliveira. Cada uma tem uma simbologia muito importante. A oliveira, a luz sobre a nossa vida, que é Jesus Cristo. A videira, a alegria, o amor e a santificação. E a figueira simboliza justiça. Então quando Jesus usa a palavra figueira, e quando ele cita figueira, ele está representando justiça. Os irmãos vão de se recordar também qual foi a fruta, qual foi a árvore da qual Adão e Eva tiraram folhas para fazer a sua vestimenta inicial após o pecado. Uma figueira, né? Para que eles fossem justificados após o pecado que cometeram. Então, desde aí vem essa simbologia de justiça com a figueira. Só que é a justiça no meio do pecado, uma justiça ainda imperfeita. Então nós vivemos ainda como que num sicômoro,
da vida. Nós precisamos dos frutos doces, nós precisamos dar bons frutos, como Jesus espera de cada um de nós. A falta de figos simboliza a reprovação de Deus e o seu juízo iminente. Então nós sabemos que Deus sempre quis que nós tivéssemos frutos, né? Nós vemos ali os frutos do Espírito, não é à toa que ele fala sobre os frutos do Espírito, e também nós sabemos da primeira promessa, ou melhor, do primeiro pedido que ele fez para Adão e Eva. Qual foi após a criação? Crescei-vos e multiplicai-vos. Ou seja, deem frutos. Eu fiz vocês para viver, não para morrer. Eu fiz vocês para ser feliz, não para sofrer. Eu fiz vocês para me amarem, não para se afastarem de mim. Então, desde ali, Deus já proveu o que eles precisavam para a vida deles: crescer e multiplicar. E isso em todos os sentidos, principalmente na justiça para com as coisas de Deus. Ele desejava que o homem se reaproximasse dele, mesmo após o pecado, e não se afastasse ainda mais, como infelizmente aconteceu com Israel, acarretando o juízo divino sobre si. Nós sabemos o que aconteceu no ano 70 sobre Jerusalém, simbolizando todo Israel. Foi destruído pelos romanos. Infelizmente, Israel foi destruída e foi esquecida por Deus. E ele precisou continuar essa promessa com o povo remanescente, com todos aqueles que vieram depois dos judeus para continuar dando frutos, para continuar fazendo a sua vontade. E hoje nós estamos aqui, continuando este trabalho e continuando a ouvir essa promessa que foi feita para os judeus e é feita para nós hoje também. Deem frutos, senão serão cortados. É para nós também. A figueira é citada mais de 50 vezes na Bíblia. E assim como acontece hoje, nós sabíamos também que os judeus, eles reconheciam que o verão estava chegando quando eles viam a figueira brotando. Então, quando começava a brotar o pé de figueira, eles sabiam que o verão estava chegando, né? E assim como acontece hoje, as pessoas se consideram favoritos de Deus. Elas acham que entendem tudo o que a Bíblia fala, que entendem todas as coisas de Deus, mas infelizmente, muitas vezes, o coração está longe de Deus. Muitas vezes, nós ouvimos as coisas do Senhor e achamos que a advertência é só para os que estão lá fora, não é para nós. Muitas vezes nós lemos a palavra do Senhor, nós ouvimos os juízos que estão para cair sobre a terra, e nós achamos que essa realidade, essa urgência é só para aqueles que estão lá fora, é só para os nossos familiares que ainda não estão aqui conosco. E nós nos esquecemos de que essa promessa, de que estas verdades são para cada um de nós hoje. A urgência é para todos, principalmente para nós. Houve um levante em Jerusalém e Pilatos combateu com violência. Por isso ele degolou vários peregrinos galileus que estavam oferecendo sacrifício. Então os judeus, ao invés de ter compaixão do que aconteceu, começaram a julgar, achando que eles tinham sido merecedores daquela morte. E foi isso que aconteceu ali. O objetivo dessas terríveis calamidades era justamente ao contrário: não fazer com que eles se achassem superiores e ainda julgassem aqueles que haviam sido mortos, mas se sentissem tristes pela realidade que apresentavam no próprio coração, se sentissem humilhados diante de Deus, arrependidos dos seus pecados. Davi havia falado sobre Israel como um ramo tirado do Egito. Isaías fala também em 5:7, a vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel, e os homens de Judá são a plantação que ele ama. No entanto, a geração na qual o Senhor Jesus veio era representada pela figueira, por ocasião da vinha do Senhor. E nós sabemos que quando ele foi buscar um fruto, não haviam frutos. A figueira estava seca. Quando Jesus veio à terra, procurando justiça na terra, ele encontrou a figueira seca. E assim também pode ser conosco. Ele está hoje batendo na porta do nosso coração. Ele está hoje sondando os nossos corações, tentando nos ajudar no meio das nossas lutas e das nossas desilusões.
Mas se nós não aprendermos a dar os frutos que Ele espera da vida de cada um de nós, poderemos apresentar para Ele também esta sequidão. O povo do tempo de Cristo fazia muita ostentação com a sua religiosidade. Um se achava mais importante que o outro e superior ao outro. Nós víamos esses dias que existem várias classes, né, de cristãos naquela época. Os saduceus, os fariseus e tantos outros que existiam na época. E um se achava superior ao outro, um achava que tinha mais razão que o outro. Eles tinham muita ostentação com a religião, muito mais do que os judeus dos tempos de outrora. No entanto, por meio do seu Filho, Deus procurou frutos e não encontrou nenhum. Foi uma última chance. Naquele momento que Jesus veio à terra, foi um momento que o proprietário disse: deixe mais um tempo, vou colocar adubo, vamos ver se dá fruto. Se não der fruto dentro de 1 ano, vamos cortá-la. Então esse juízo recaiu sobre Jerusalém, porque eles estiveram todo esse tempo com Jesus e eles não deram frutos. Jesus e Deus sempre deu chances para Israel, chances atrás de chances. O tempo todo nós vemos ali 1500 anos de história dando chance, muito mais que isso, 4000 anos de história dando chances para aquele povo. E infelizmente o povo não aceitou o juízo divino e parcial que Deus levou para eles naquele momento. O proprietário jardineiro tem o mesmo interesse na figueira, assim como o pai e o filho estavam unidos pelo povo escolhido. Eles têm o mesmo interesse na sua igreja, eles têm o mesmo interesse em Israel, e hoje eles têm o mesmo interesse em cada um de nós. O desejo de Deus é que nós possamos dar frutos. No entanto, esse mesmo Jesus que tem paciência, ele disse em Lucas 13:9, que nós acabamos de ler: se não der frutos, será cortada. Esse mesmo Jesus que nos ama muito, esse mesmo Jesus que veio na terra morrer por cada um de nós, ele também nos alerta. E ele diz: se não der frutos, será cortada. Nós sabemos que Deus é um Deus de amor, mas também é um Deus de justiça. Essa advertência é dirigida a cada um de nós nesta nova geração. Deus pede então, nesta noite, que nós não sejamos falsos, que nós não sejamos cristãos pela metade, que nós não façamos as coisas como nos convém, que nós não façamos as coisas por aparência, mas que seja tudo de verdade, que seja tudo com integridade, que seja tudo de coração, que seja tudo feito de acordo com a vontade de Deus e não a nossa. Deus não quer cristãos falsos para encher as suas igrejas. Deus não quer quantidade, Ele quer qualidade. Deus não se incomoda que as igrejas estejam cheias e que as igrejas sejam um verdadeiro palco de show. Ele quer pessoas ajoelhadas diante dele, com o coração entregue para a sua causa. Aos que insistirem em somente aparentar cristianismo, ele diz: a árvore estéril recebe a chuva, os raios de sol, os cuidados do jardineiro, suga alimento do solo, mas os seus ramos infrutíferos só ensombram o chão, de modo que árvores produtoras não podem florescer sob a sua copa. E igualmente as dádivas de Deus concedidas a você não transmitem bênçãos para o mundo. Assim, você está roubando o privilégio que seria de outros. Esta é a mensagem difícil que Deus nos dá esta noite. Uma mensagem muito difícil para que nós possamos aprender que nós não estamos aqui à toa. Nós não somos cristãos à toa. Nós não somos adventistas à toa. Nós não estamos numa quarta-feira na igreja, podendo estar em qualquer lugar à toa. Portanto, nós não devemos aceitar uma igreja e não devemos aceitar uma religião de aparência. Não basta a aparência, precisa ser de verdade, precisa ser de Jesus, precisa ser completo. Embora talvez obscuramente você se reconheça como um empecilho ao solo, muitas vezes nós, infelizmente, podemos então, se tivermos humildade, reconhecer que muitas vezes não estamos dando os frutos que Jesus espera que nós possamos dar. E que nós podemos
cada vez mais nos fixar nele, colocar adubo, permitir que ele coloque adubo em nós, para que nós possamos frutificar como ele espera. Ainda assim, mesmo no meio da nossa vileza, mesmo no meio dos nossos pecados, da nossa baixeza, Deus, em sua grande misericórdia, ainda não nos cortou. Ele ainda nos dá mais um tempo. Ele ainda nos espera. Ele ainda insiste com cada um de nós. Ele não é indiferente a você e aos seus problemas. Ele não te abandona à destruição. Ele insiste com cada um de nós. Ele diz: Lucas, eis-me aqui, atende o meu clamor. Ele diz isso para cada um de nós. Este é o tempo que você tem. Hoje é tempo de salvação para a sua casa. É isso que Deus fala para cada um de nós. Precisamos apenas ouvir a sua voz, abrir os nossos corações, deixar que Ele entre e que Ele possa ceiar conosco e nós com Ele. O misericordioso Salvador diz concernente a cada um de nós: poupa ainda este ano, não corta ainda, até que eu escave e coloque adubo. Vamos permitir que Deus coloque adubo em nós? Vamos permitir que Deus possa cuidar de cada um de nós, apesar dos nossos defeitos, apesar das nossas falhas, apesar de quem somos. Este é o período de graça. É o período que Deus fala aos nossos corações. É o período que Ele pode trabalhar em cada um de nós. Pode colocar em nós a sua vontade, se nós pudermos ouvir a sua voz e atender o seu clamor. Temos aqui também, eu queria apresentar aos irmãos um livro e uma mensagem importante. Esse livro é de um escritor muito conhecido e um grande pregador, Charles Spurgeon. E aqui temos um trecho que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. O Senhor chega às pessoas e, ao fazê-lo, busca por frutos. Ele não chega à toa. Ao chegar nas pessoas, Ele busca por frutos. O primeiro Adão recorreu à figueira em busca de folhas para se cobrir. O segundo Adão vai em busca dos figos, não das folhas, para tentar encontrar justiça onde não há, mas ele vai em busca dos figos, porque ele plantou e ele quer que dê fruto. Ele sonda a nossa alma, dos pés à cabeça, para ver se nela existe uma fé real, um amor verdadeiro, uma esperança viva, alegria, que é o fruto do Espírito, paciência, autonegação, fervor em oração, caminhar com Deus, habitação do Espírito Santo. E se ele não encontrar estas coisas que ele tanto espera na vida e no coração de cada um de nós, ele não se satisfaz com a frequência à igreja. Ele não se satisfaz com uma religião de aparência. Ele não se satisfaz com o culto, não se satisfaz só com o louvor, não se satisfaz apenas com as reuniões de oração, apenas com a comunhão, com os sermões, com a leitura, com o estudo da Bíblia, pois tudo isso pode não ser mais do que folhagem. Ou seja, ainda não é o fruto, é apenas a folhagem, é apenas a aparência. Nós estamos aqui e o culto é importante, o louvor é extremamente importante, o estudo da Bíblia é essencial, mas nada disso vai adiantar se nós não conectarmos com Deus hoje. Se hoje nós não pedirmos perdão por quem somos, por tudo que fizemos, e nós não clamarmos a Ele por tudo o que Ele deve fazer em cada um de nós. Me permitam ler mais duas passagens bíblicas. Mateus 24, 32. Abram suas Bíblias. Mateus 24, 32. Vamos ler. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. E aqui o verão será eterno. Quando acontecerem essas coisas, sabei que está próximo o verão.
Logo Jesus volta. Esse é o verdadeiro verão. Este é o tempo que nós queremos. Aqui nós teremos o real sentido da nossa vida. E nós devemos entender então que quando os ramos se renovam, as folhas brotarem, sabeis que está próximo o verão. O dia que nós nos encontrarmos desta forma como Jesus quer, nós vamos entender então esse momento tão importante que Ele espera de cada um de nós. Por fim, abra sua Bíblia em Abacuque 3, é a última passagem. Abacuque 3:17, verso 17. Abacuque, um dos últimos livros do Velho Testamento, um pouco antes de Malaquias, Ageu e Sofonias. Abacuque 3:17, vamos ler. Aqui Deus nos dá uma promessa maravilhosa. A despeito de quem somos e apesar dos nossos defeitos e dos nossos problemas, nosso maravilhoso Deus logo retornará nessa terra. E enquanto Ele não vem, Ele nos promete: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Que você hoje, apesar dos problemas, possa pensar nisso. Apesar das dificuldades da vida que nos atormentam e nos deixam sem paz e sem sono, nunca se esqueça: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vida, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação, porque o Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, de modo que eu andarei altaneiramente, com orgulho, nos caminhos do Senhor. Permaneça bem junto ao Salvador. Não o abandone, finque as suas raízes no Mestre, permaneça fiel, mesmo que todos desistam, insista, mesmo que todos desanimem, prossiga avante, mesmo que todos voltem para trás, ainda que a figueira deste mundo seque, permaneça nele e continue até o fim. Nesta noite, Ele tem esta promessa para você, que você possa guardá-la no seu coração. Ainda que todas as coisas deste mundo deem errado, ainda assim eu me alegrarei e com Ele andarei altaneiramente, até que nós possamos viver eternamente ao seu lado. Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos ficar em pé nesse momento e cantarmos juntos o hino 206. Fixa os olhos no Mestre. 206.
estamos, vamos falar com Deus. Santo e maravilhoso Deus, graças te rendemos mais uma vez, porque Tu és Deus. Te louvamos, bendizemos o Teu santo nome, exaltamos o Senhor na terra e no céu, porque o Senhor é o Salvador e o Redentor das nossas vidas. Nós te amamos muito, Senhor, embora aqui na terra ainda não conseguimos te amar como o Senhor nos ama, mas o Senhor é tudo para cada um de nós. Por isso, nesta noite, nós queremos renovar os nossos votos com o Senhor, nossa aliança contigo, Senhor. Nós não queremos secar, nós queremos dar frutos. Nós queremos, Senhor Deus, e te pedimos e te clamamos, que a nossa vida tenha significado, não para esse mundo, mas para o Senhor. Nós desejamos, nós pedimos e nós clamamos, Senhor Deus, que o Senhor atenda as nossas orações e possa sondar os nossos corações em busca daqueles pedidos mais escondidos, que nós não relatamos a ninguém e muitas vezes até mesmo desconhecemos ou não sabemos expressar, mas que está nos escondidos dos corações, e o Senhor Jesus, através do seu Santo Espírito, consegue perscrutar. Santo e maravilhoso Deus, nós nos entregamos a Ti, com tudo o que somos e temos, pedindo que o Senhor nos sustente, que o Senhor nos carregue em seu colo quantas vezes for necessário, que o Senhor nos dê a mão para nos guiar pelas sendas da vida. Queremos fixar os nossos olhos somente em Ti. Não permita, Senhor Deus, que sejamos distraídos nem pelas coisas e pelas atrações da direita e da esquerda, mas que nós possamos sempre ouvir a Tua voz. Este é o caminho, andai por ele. E que nós possamos então seguir após as suas pegadas, e nós saberemos que se estamos seguindo o Senhor, nós teremos frutos, nós daremos frutos, e nós poderemos bem representá-lo aqui na terra, até que o Senhor volte, para levar palavras de esperança a todos quantos necessitam. Santo e maravilhoso Deus, nesta noite, ainda que as questões financeiras não se acertem, ainda que as questões familiares não se acertem, ainda que a doença não seja curada, ainda que as lutas permaneçam, ainda que as lutas sejam intensas, ainda que as dificuldades não sejam superadas, ainda que a morte chegue, ainda que a idade chegue, ainda que as dificuldades estejam ao nosso redor, na nossa frente, o Senhor está ao nosso lado e nós estaremos contigo até o fim, abraçados contigo, com raízes fincadas no Senhor, porque nós queremos, Senhor Deus, ter vida e não secar nesta terra, para que nós possamos então, com os frutos aqui na terra e com a raiz fincada em Ti, ser lembrado por Ti também na eternidade. E naquele dia do juízo final, que o Senhor puder olhar para cada um de nós e avaliar e sondar os nossos corações e pesar na balança quem somos e quem desejávamos ser, que o Senhor possa nos alegrar naquele dia, Senhor. A Sua vontade seja feita acima de tudo, mas que naquele dia nós possamos ter a graça da vida eterna, e que nós possamos estar ao Teu lado, porque só de olhar para o Senhor, só de ouvir a Tua voz, nós alcançaremos os nossos maiores sonhos nesta vida. Sê conosco, Senhor Deus, continue insistindo nos nossos corações dia após dia. Pedimos perdão pelos nossos pecados, renova a nossa aliança contigo, Senhor Deus. Permite que sejamos instruídos pela Tua voz e pelos comandos do Teu Santo Espírito. Leva-nos em segurança para os nossos lares. Em nome e por amor do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo Teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça